Hora de falar agora sobre atletas que cabem no bolso do seu time. São atletas numa realidade bem mais plausível. Esses sim podem virar reforços do seu time do coração a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições abre por aqui. Bora começar falando sobre Memphis Depay. O vínculo dele com o Timão se encerra em 30 de junho e não houve acordo para a extensão desse vínculo. Importante registrar que o Memphis até acenou com a possibilidade de baixar seu custo. Você sabe, ele custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Está completamente fora da realidade uma renovação de contrato nesses termos e diante da dificuldade em avanços no Corinthians, se houvesse um clube brasileiro que quisesse estreitar relações, poderia contratá-lo, inclusive para ter o Memphis no Campeonato Brasileiro, porque ele não estourou o limite de jogos. O holandês tem 32 anos de idade e ainda não garantiu sua presença na Copa do Mundo. Já Dybala, atacante argentino de 32 anos de idade, que integra ou faz parte do elenco da Roma há bastante tempo, é alvo antigo do Flamengo. Alexandro e Danilo fazem campanha interna e lobby para que o atleta seja contratado. Recentemente, Dybala também foi especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a imprensa italiana está noticiando nesse fim de semana que o Dybala deve renovar o contrato por mais uma temporada no clube italiano. Já Fabinho, volante do Al Ittihad e da seleção brasileira, pode disputar o Mundial desempregado. O contrato dele no Al Ittihad se encerra em 30 de junho e não há intenção do time saudita na renovação. O Fabinho foi cogitado, por exemplo, no Palmeiras, mas dá preferência a voltar para a Europa ou até em renovar o contrato ou encontrar um clube na Arábia Saudita. O jogador avaliado em 13 milhões de euros e cujo salário no Al Ittihad gira na casa dos 10 milhões de reais mensais. Thiago Silva, zagueiro de 41 anos de idade, não ficará no Porto. Ele acabou de chegar no clube português depois de trocar o Flu pelo time português. Mas não houve acordo para a extensão do contrato do Thiago Silva, mesmo ele tendo sido titular e peça importante na conquista do campeonato português. A tendência, apesar de uma série de especulações, é de que o Thiago Silva continue, prossiga na Europa. Ele foi cogitado, cobiçado por torcedores de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Mas o Thiago prefere continuar no velho continente, até para ficar mais perto da esposa e dos dois filhos, que jogam no Chelsea. Se ele acerta, por exemplo, com o Milan, que é um dos interessados, ele fica a poucas horas de voo entre Milão e Londres de visitar seus familiares. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, atua como ponta direita e ponta esquerda. Seu contrato no Krasnodar se encerra em 30 de junho e ele deve se despedir do clube russo nesse final de semana com a disputa da Copa da Rússia. O Krasnodar até fez uma proposta de renovação, mas o Vitor Sá está propenso a voltar para o Brasil. Teve seu nome especulado em alguns clubes e sua preferência é fechar com o São Paulo, que é seu clube do coração e também de toda a sua família. Você lembra do Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo e vendido para o Milan? Pois bem, hoje com 29 anos de idade, ele está de saída do Başakşehir, time turco onde foi titular durante toda a sua passagem. O Léo Duarte interessa a vários clubes brasileiros e pode chegar assinando pré-contrato por agora para virar reforço em 20 de julho. Situação bem parecida de Pablo Mari, zagueiro espanhol de 32 anos que também passou pelo Flamengo, fez enorme sucesso naquele time de 2019 com o Rodrigo Caio. Pablo Mari passou os últimos meses no Al Hilal, da Arábia Saudita. Jogou pouco, não teve uma boa participação e, ao que tudo indica, pode esperar por propostas do Brasil, da Europa ou de qualquer parte do mundo. Quem pagar mais levará o Pablo Mari. Juan Jesus, zagueiro brasileiro de 34 anos de idade, está há um tempão no Napoli, também passou pela Inter de Milão. Jogador de currículo grande, especialmente no futebol italiano. O vínculo dele com o Napoli se encerra em 30 de junho e, a julgar pelas últimas rodadas, está fora dos planos do Napoli para a próxima temporada. Até fez 34 jogos, mas nessa reta final de ano ele praticamente não foi utilizado e tem sido especulado em clubes brasileiros já há algum tempo. Quero falar também sobre Lucas Fasson, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do São Paulo, repassado para o Atlético Paranaense e vendido depois para o Lokomotiv Moscou, na Rússia, sempre titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele optou por aguardar, por esperar por propostas para entender o que pode aparecer. Andrei Giroto, que jogou no Palmeiras como volante, virou zagueiro no futebol francês e atuou bem na última temporada pelo Al Taon, equipe da Arábia Saudita comandada por Pericles Chamusca, titular absoluto por lá, vínculo somente até 30 de junho. É possível que ele tenha propostas para seguir no futebol saudita, mas em caso de uma boa oportunidade no futebol brasileiro, não dá para descartar que ele venha a ser contratado. Paulo Otávio, lateral esquerdo de 31 anos de idade,
há bastante tempo como titular absoluto do Al Sadd, a equipe mais forte do Catar. O Al Sadd, inclusive, foi campeão nacional e tem, entre outros, destaques brasileiros como o Claudinho, jogador que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, e Roberto Firmino, que sai do Al Ahly como campeão da Champions Asiática e é contratado pelo Sadd. Pois bem, o Paulo Otávio sempre foi titular absoluto no clube Qatari e ainda não acertou a sua renovação do contrato. Ele aguardava por ofertas do clube de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, para eventualmente ter a chance de retornar ao seu país. Bora fechar essa lista para falar sobre Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, extremamente forte e que é titular absoluto no Göztepe. Seu contrato já se encerrou na Turquia. Göztepe faz força para renovar, mas o Elitão prefere aguardar pela possibilidade de atuar num time grande. O Botafogo chegou a estudar sua contratação, mas ainda não houve avanço. Quero fechar essa lista lembrando de Guido Rodrigues, que quase virou reforço do Grêmio no início do ano, jogador que acabou se mudando para o Valência e terminou a temporada em alta. Foram só 6 meses na Espanha, mas com 17 jogos e 4 assistências, apesar de ficar livre em 30 de junho, pode permanecer na equipe espanhola. Paulinho, lateral esquerdo, jogador que pertencia ao Bahia lá atrás em 2019, quando se muda para o Midland da Dinamarca. No futebol dinamarquês foram 215 partidas, a maior parte delas como titular. Essa temporada é que foi a mais arrastada, ele termina o ano em baixa, não vai ter seu contrato renovado e foi sugerido recentemente para Cruzeiro e Botafogo. Talvez o torcedor palmeirense se lembre de Alanzinho, atleta baixinho, meio atacante, de qualidade e habilidade, pertencia à base alviverde. Acabou que no Palmeiras não deu certo, ainda rodou em alguns clubes brasileiros, até se mudar para o Moreirense de Portugal, sempre como titular absoluto. Termina a temporada com 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Por opção dele, o contrato não foi renovado e agora o Lanzinho está aberto a propostas. A saideira, o último nome dessa lista, James Rodrigues, meio atacante colombiano, que não ficou no Minnesota. A carreira do James tem sido marcada por passagens cada vez mais curtas por clubes dos mais variados locais. Ele já teve, por exemplo, no São Paulo, já jogou no México, já jogou nos Estados Unidos, já teve, por exemplo, no mundo árabe e agora vai disputar a Copa do Mundo sem emprego. Será que o James Rodrigues caberia no seu clube do coração? Desta lista toda, de mais de 40 atletas, quem de fato agrada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Combinado? Que história é essa de que o São Paulo acertou a contratação de um ponta? Especulação nas redes sociais dá conta de que o tricolor já tem um nome engatilhado. Só não pode anunciá-lo com medo de que outros clubes apareçam no negócio. Seria um ponta que atua no exterior e reforçaria o São Paulo a partir de 20 de julho. Entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol de São Paulo, que assegurou não há nenhum jogador contratado. E mais, o São Paulo começou agora, com o novo técnico Dorival Júnior, a mapear as oportunidades. O que está combinado entre Rui Costa e Dorival Júnior é que o São Paulo pode ter até 4 contratações na metade do ano. A expectativa é de que possa haver ainda um quinto nome, isso porque Dória rescindiu seu contrato nesse meio de semana. E diante desse cenário, em vez de um zagueiro entre os 4 reforços imaginados lá atrás, São Paulo deve buscar 2 contratações para a zaga, aumentando essa lista de reforços para 5. Mas é importante que você não espere por grandes contratações, por jogadores de impacto. São Paulo não tem grana para fazer investimentos pesados e deve recorrer a atletas livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Vitor Sá é uma opção para ponta. Atacante que é torcedor do São Paulo, estava no Krasnodar, decidiu não permanecer na Rússia e agora estuda negociações no futebol brasileiro. Léo Duarte, zagueiro que pertencia ao Flamengo, jogou no Milan e passou as últimas temporadas no Başakşehir, está livre no mercado e é uma opção interessante para o São Paulo para a função de zagueiro. O tricolor ainda estuda outras possibilidades, mas assegura que não há nenhuma contratação fechada. Só para completar, registrar também que o presidente Henri Massis afirmou que está em negociações com o Roger Machado para reduzir o pagamento da sua multa salarial. Na teoria, o ex-técnico deveria ter direito a 3 meses de salário ou mais ou menos 2.400.000 reais. Segundo Massis, a chance real de o São Paulo pagar apenas um mês dessa multa, estamos falando de 800 mil por mês.
E o São Paulo conseguiu diminuir o preço da multa rescisória que será paga a Roger Machado. Pelo contrato, o treinador que ficou só 2 meses no tricolor teria direito a mais 3 meses de vencimentos. Como ele e sua comissão técnica ganhavam 800 mil mensais, a gente está falando de 2 milhões e 400 mil. Mas Rui Costa, que foi o grande responsável por contratar o Roger Machado, o convenceu a aceitar um valor menor. São Paulo não quis entrar em detalhes sobre quanto foi o desconto alcançado. O que eu consegui apurar é que cerca de 50% serão economizados, ou seja, Roger Machado vai faturar na casa de 1.200.000 reais. Ele também aceitou o parcelamento desse dinheiro até dezembro, ou seja, serão suaves parcelas desse 1.200.000, o que dificulta menos o fluxo de caixa são paulino. Com a lembrança de que o São Paulo já tem 10 milhões de reais em pagamentos de multas e outras coisas a 3 ex-treinadores. No caso, um era ex-treinador e voltou. Eu me refiro a Dorival Júnior. Quando ele deixa o São Paulo para trabalhar na seleção brasileira, o Dorival tinha uma série de verbas a receber. Crespo e Zubeldia foram demitidos e também entraram nessa fila dos 10 milhões de reais. Só para completar, contar que o São Paulo vai terminar essa fase pré-Copa do Mundo com apenas 3 zagueiros do time profissional. Com o afastamento do Arboleda e a rescisão do contrato do Dória, restaram ao técnico Dorival Júnior apenas Arboleda, ou melhor, Alan Franco e Sabino, que são atletas profissionais do Osório, recentemente promovido do time de baixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.